De volta aos nossos estúdios, né? TV Vila Imperial, canal 19, ao vivo. Eu estava conversando com nós antes de entrarmos no ar, né? Curiosidades. Aí tinha uma bateção que tuque, agora eu descobri qual era o... Nós temos uma sabiá. Olha que coisa mais meiga, né? Chega a ser charmosa. Ecológica. Tudo bom, Cristina? Prazer, Kátia. Feliz estar de volta aqui com vocês. Que bom. Nós vamos falar sobre o que hoje? A gente combinou de falar sobre coaching. Coaching, vamos falar de coaching, né? Eu acho que é um assunto importante, é um assunto que você pode dar muita contribuição também. Vamos lá, você começa e eu te acompanho. Eu acho o seguinte, o coaching, ele virou moda, como qualquer coisa que surge nova. Eu já ia te fazer uma pergunta próxima. Depois, ele se consolidou realmente, porque ele era importante, provou que é importante, e que veio para ficar. Então, ele começa com uma moda, muita gente interessada e ele fica. É um pouco complicado, assim como o empreendedorismo, não tive oportunidade aqui, que foram tantos assuntos, tantas coisas interessantes, de explorar um pouco isso com o Gastão. Porque, às vezes, por exemplo, o empreendedorismo foi durante muito tempo bem trabalhado. Tem um momento que começa a ficar, até em função do abuso do uso da expressão, vulgariza um pouco e aí entra aquele boom, aquela moda e tem que tomar muito cuidado, porque às vezes depois fica assim, empreendedorismo? Ai, não. Até fica um pouco cansativo, dependendo de como você conduz o processo. E é uma coisa assim tão importante, tão relevante, e eu estou fazendo aí esse caminho para chegar ao coaching, porque você falou, é moda. Realmente houve um momento que é moda, e pior, porque virou como se fosse uma coisa de autoajuda, e na verdade é uma tecnologia, né? É uma ferramenta importantíssima, que realmente ajuda a potencializar o poder do indivíduo na empresa, pessoal, porque não existe só coaching empresarial, não é? Existe o coaching de vida, que a gente vai falar aqui também, que é próprio para alguns momentos da vida das pessoas. Você tem coaching de performance, quer dizer, em que você também tem a importância de querer melhorar, sempre é para desenvolver alguma coisa, claro, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar, importante, que você tem razão, tem que tomar cuidado mesmo para não cair nessa vala comum, vamos dizer assim. Né? Você, como uma profissional que atua na área de recursos humanos, tantos anos aí como Headhunter, você tem alguma experiência em que você recomendou, que você, antes de um candidato assumir num processo seletivo, porque o teu trabalho é um trabalho mais específico, né, de captar, né, cabeças, talentos para lugares estratégicos, né, em níveis hierárquicos superiores nas grandes organizações. Até esses altos executivos, e talvez ouso dizer, eles mais do que até os outros, precisam em algum momento desse apoio, desse suporte, né? Eles precisam, e já houve, claro, situação, por exemplo, na realidade, a gente está fazendo uma contratação e o candidato que tem o potencial, porque ele atende a muitas exigências que a empresa delineou, às vezes está faltando alguma coisa que pode ser adquirida em poucos meses. E o coaching tem essa possibilidade de trazer para ele esse complemento de formação, né? Então, olha só, se a gente pensa, por que se fala coaching, né? Eu acho que o coaching tem milhões de definições, então não vou aqui citar definições, mas só para o telespectador compreender, o coaching, a palavra coach, ela quer dizer condução. O coach é o indivíduo que certificado nessa ferramenta, nessa metodologia, que vai ajudar o coachee, né, o cliente dele, a tomar essa condução e partir para o objetivo que ele determinou, seja um objetivo mais profissional, seria um alinhamento, vamos dizer assim, dele com as expectativas e estratégias da empresa, não é? Então seria uma situação. E depois a gente vai citar pessoal e tudo isso. Então, no caso que você colocou, tem a ver, já houve mais de uma situação da gente dizer, olha, falta aqui um pedacinho dessa competência que pode ser uma melhor gestão de equipe, porque pode ser, por exemplo, uma primeira gerência que aquele indivíduo vai assumir. Então, ele vai ter que rever
posições dele dentro da empresa e também rever as crenças limitantes dele, né? As pessoas têm crenças que as limitam para que elas possam dar um salto e fazer a evolução delas. Essa tua expressão de crenças limitantes é muito interessante porque quando eu fiz a certificação, nós passamos, na certificação que eu fiz, nós vimos várias linhas de atuação do coaching, né? Psicodrama, o clássico, né, americano, que vem da escola americana, que é realmente aquela ferramenta, a tecnológica, que é aquele procedimento das perguntas de empoderamento, né? Tudo muito, muito elaborado, muito pontual, com escutativa e tudo mais. E tem a linha do psicodrama, da programação neurolinguística. Que é muito interessante. Que trabalha muito com essa questão das crenças que você falou, que nos restringe. Às vezes, coisas que a gente fala no dia a dia que não percebe, né? Que você tem os insights, meu Deus, eu mesma estou com concepções ao meu respeito, né? Determinadas competências que às vezes eu acho que eu não as tenho, não as possuo, mas elas estão intrínsecas e eu posso trabalhar, né? Muitas vezes coisas que você ouve desde criança que você não percebe, que vão elas, sendo, né, absorvidas. E elas não são verdadeiras. E elas não são verdadeiras. Você acreditou naquilo, incorporou aquilo, mas aquilo não é verdadeiro. E você vive e reage sobre aquilo, não é? Então, eu acho que é uma ferramenta de grande atingimento de satisfação pessoal, de melhoria de qualidade de vida, de fazer as coisas com mais facilidade depois de passar por um processo desse. Para o telespectador que está nos assistindo, as pessoas podem perguntar nas suas casas, mas quanto tempo demora isso, não é? Isso é um processo longo, é um processo de poucos meses. Pode aí ser vamos dizer, de 2 a 6 meses. Você vai tratar de um assunto pontual, específico, inclusive no começo desse processo, né, é feito um acordo entre o seu coach e você. Então, você vai dizer, olha, o nosso acordo é atingir esse objetivo aqui. Eu quero melhorar a minha condução de equipes. Se for um coaching executivo, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos fazer reflexões sobre aquilo, o que significa agora gerir equipes, quais são as suas vulnerabilidades em estar gerindo essas equipes, não é? E vamos traçar para você um plano de ação. E o mais interessante é que todas essas informações, algumas pessoas vão dizer assim, mas isso eu até posso fazer em casa, eu posso fazer por mim mesmo, realmente. O coaching tem esse exercício de humildade, que ele não sabe absolutamente nada, ele apenas como se funciona como uma alavanca, ou então como um espelho. Eu vou espelhar, porque todos os recursos estão dentro do indivíduo, né? Isso é uma coisa importante. Importante. É como um treinador de uma equipe, de um atleta. Só cutuca, né? Vamos lá, você pode mais, você vem por aqui, vai por ali, você vai ter uma performance melhor, esse salto vai ficar mais fácil, ele vai te render um salto melhor, enfim. Tudo isso é papel do coach e de fazer as perguntas certas para que o cliente, através das suas reflexões ao responder aquelas questões, possa realmente tomar essa alavanca e ir embora, né? Sair do primeiro andar e chegar na cobertura. E o plano de ação é um plano de ação mensurável. Então, é importante porque ele tem um prazo, é uma meta, como o Gastão colocou antes. Ela é uma meta, então ela tem prazo, ela tem atingimento, ela é mensurável. Porque senão, como ele disse, é uma vaga ideia ou é um sonho, não é? Então, eu acho que isso é interessante. Aí, os tipos de coaching que a gente tem, além do coaching executivo, você pode fazer um coaching pessoal ou coaching de vida. Então, são pessoas que querem, por exemplo, se aposentar. Então, ela vai ter todo um novo modo, estilo de vida que é interessante para ela rever a sua escala de valores, rever as suas crenças limitantes, talvez partir para uma coisa completamente diferente, pode até ser uma segunda carreira. Ela pode se aposentar e dizer, olha, eu não quero ficar em casa ou não quero fazer um hobby.
Isso não vai me ocupar o tempo todo que eu gostaria de ter ocupado. Então, tá bom. Me lembro agora, ontem eu estava fazendo uma leitura num grupo, né, justamente numa capacitação, o Stephen Kennedy diz, as pessoas às vezes têm uma angústia muito grande em relação à questão de encontrar a felicidade. E as pessoas acreditam que felicidade é não fazer nada no paraíso. E, na verdade, não é bem aí. Ele coloca, e como bom economista, e eu adoro Stephen Kennedy, ele diz o seguinte, que nós, como seres humanos, o nosso grande prazer, não sei se é uma questão cultural, somos seres produtivos. É realizar coisas. É realizar coisas, né? Então, essa coisa de ficar, aposentou-se, minha felicidade, no paraíso sem fazer nada, isso vai gerar frustração. Então, a questão do coaching, nesse momento, ele é essencial. É essencial. Às vezes até um programa de emagrecimento. E como é que eu vou encarar isso? O coaching pode te ajudar até nisso. Eu lembro também... Vou refazer meu visual. Eu vi assim, os estudantes, né? Eu fiz outro dia também uma exposição, uma explanação sobre o processo, né? Sobre a tecnologia. E teve um estudante que virou para mim, professora, isso é quase que matemático, isso é muito bom, essa coisa da meta, de traçar as metas e das perguntas de empoderamento, dessa questão de fazer um plano de desenvolvimento pessoal, porque muitos jovens, eu fiz uma pesquisa, não pensam no seu futuro. Eles estão assim, estou na universidade, 4 anos para me formar. E aí eu pergunto assim, bom, nesses seus 4 anos, né, que você está aqui, você já identificou quais as outras competências que você precisa desenvolver? Qual é a empresa onde você deseja trabalhar? Quer dizer, a falta de planejamento, quer dizer, eles deixam as coisas um pouco soltas, salvo raríssimas exceções. Mas o comum é isso que você falou. Eu acho que é uma idade que as pessoas acham que elas têm muito tempo, elas não precisam pensar nisso, que isso é coisa quando a gente está já no final de carreira, e é um erro crasso, porque elas poderiam evitar muita perda de tempo, evitar perda de esforço em situações em que elas não precisariam atuar daquela maneira, porque tem uma maneira mais fácil de atuar. Uma coisa interessante também é o seguinte, a gente começa a falar de coaching e muita gente diz, mas eu faço terapia. Não é. Então, para que eu vou fazer coaching se eu já faço terapia? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O coaching também é um processo de autoconhecimento, claro, mas o coaching é um processo rápido, é um processo não muito profundo, em que não vai buscar raízes em outros processos que a pessoa teve, em outros mecanismos internos dela. Então é preciso deixar isso bem claro, que o coaching não tem a ver com terapia. Talvez tenha algum ponto em comum com a terapia positiva e cognitiva, em que você também atinge pontos específicos. Mas, de qualquer forma, inclusive, você não precisa ser psicólogo para fazer uma formação de coach e ter o seu certificado para ser um coach. Então, quer dizer, é bem diferente uma coisa da outra, embora sejam instrumentos, processos e ferramentas de autoconhecimento. E é interessante que traz alguns referenciais, talvez as pessoas até confundam, traz alguns referenciais da terapia, do processo terapêutico. Por quê? Porque o indivíduo tem que se sentir confortável, principalmente quando você vai fazer um coaching, uma empresa, uma organização contrata um processo de coaching para um executivo, por exemplo, que está se candidatando para ir para uma planta no exterior, né? Isso é um bom exemplo. Uma mudança de cultura, né? Eu estou no Ocidente, eu vou para o Oriente. É uma grande mudança de vida, vai com a família, não vai com a família, quais são os seus valores? Então a organização contrata o processo do coaching para dar um suporte ao profissional. E, de repente, nesse processo, ele pode descobrir que ele deseja, que ele não deseja, quer dizer, a autonomia e, inclusive, o sigilo, de que tudo que está sendo tratado ali dentro é respeitado, é sigiloso e fica entre o coach e o coachee. Né? E o resultado final, né, se ele conseguiu alcançar os objetivos dele, desenvolver as competências e tomar a decisão, estou preparado e vou para o exterior, ou não, eu quero ficar aqui porque o desafio é muito grande, não quero abrir mão de alguns dos meus valores, de algumas questões importantes que são mais preciosas para mim. Então, a organização, quando viabiliza esse contrato, ela não existe essa autoridade, né, no Exato. Sentido de... Você vai fazer isso e está acabado. Não existe, né? Um processo tem a questão do sigilo e a liberdade do coach de tomar suas decisões. Então, eu acho que, sobre todos os aspectos, é muito interessante. Sabe? É um processo que quem tiver a oportunidade de contratá-lo por si próprio, ótimo, que seria o caso do coaching pessoal ou coaching de vida.
A empresa que puder dar essa oportunidade aos seus funcionários, eu acho extremamente importante até para ela ter um ganho daquela produtividade que vai passar a ser gerada por ter um profissional mais alinhado com a estratégia dela. Então, eu acho que maravilha, entendeu? Existe um outro coaching, que é um coaching também que se usa muito, que é um coaching de performance. É quando você é dado a você, a empresa te dá, ou você tem uma organização, tem a sua própria empresa, e você tem uma obrigação de atingir um resultado de produtividade muito grande, e você não está conseguindo avançar com aquilo, o coaching pode ser interessante também. Esse é o coaching de performance ou coaching de desempenho, se fala também. Você faz coaching? Eu não faço coaching, não tenho certificação de coaching. Eu acho o seguinte, aí a pessoa diz, o que a gente pode, como é que eu acho um bom coach? Primeiro, é por indicação, né? E ter certeza que esse coach foi certificado por uma associação, um instituto de nome, credenciado, como é o ICP, que é o Integrated Coaching Institute, tem a Federação Brasileira de Coaching, tem a Sociedade Brasileira de Coaching, quer dizer, são entidades que dão credibilidade a esses certificados. Tá? Semana que vem você volta semana que vem? Não, na outra. Na outra. Vamos falar de? Kátia, eu estou pensando a gente falar sobre gestão do tempo. Que é muito importante. Que eu acho que todo mundo é atribulado. Tempo. Vamos falar de gestão de tempo. Vamos. Para quem trabalha, isso é essencial, é crucial. Eu acho. Tá bom? Vamos dar umas dicas como administrar melhor para esse tempo render um pouco mais. Tá bom, Cristina. Obrigada pela tua presença. Obrigada pela oportunidade. Sempre tão boa, tão gostosa. Se deixasse, a gente ficava aqui horas discutindo. Mas, enfim, nosso programa está no final. Agradecendo a sua audiência, né? E desejando que possamos nos encontrar semana que vem, no mesmo horário, ao vivo, pela nossa TV Vila Imperial. Boa tarde.